Boa noite, grandes investidores. Hoje, sabadão, 18 horas e 14 minutos, dia 11 de setembro. Vamos iniciar mais uma rodada de vídeos. Quero dizer a todos que não faço qualquer tipo de recomendação de compra ou venda. O conteúdo que a gente divulga aqui é meramente um estudo voltado para análise técnica do IBOV e de alguns dos ativos negociados na Bolsa de Valores brasileira, beleza? Caso você opte por investir ou não, faça de maneira bastante pensada, com cuidado, né? Faça seus estudos para ter um êxito, né, nas suas escolhas. Se eventualmente o nosso estudo servir de base para o de vocês aí, ajudar de alguma maneira, será algo que eu ficarei bastante satisfeito. Beleza? Vamos iniciar aqui pelo nosso IBOV sem perder muito tempo, né, galera? E o nosso IBOV, cara, semana passada eu comentei com vocês que qual o movimento que eu acreditaria que ia ser feito. Primeiro que a gente tinha que olhar para baixo, tá? Que a gente iria vir aqui para tocar na MME de 200 períodos. Não chegou a tocar, mas chegou muito próximo. E o nosso caminho seria testar os 116K e ir para baixo. O Ibov fez o que estava no script. Seguiu aí completamente a tendência que vem acontecendo já há alguns meses, né? Engatou uma tendência de baixa, não conseguiu sair dela e tá seguindo, cara. Chama a atenção para os 112 mil pontos, né? Deu uma segurada, foi até no dia que Bolsonaro emitiu aquela carta lá. Eu tava operando mini índice nesse momento, operando, apostando na venda, né? Acreditando que ia perder os 112 mil pontos. E aí pegou meu stop e começou a subir, começou a subir. Eu falei, rapaz, tem alguma coisa errada. Quer dizer, tem alguma coisa errada não. Aconteceu alguma coisa. E aí virei para venda, saí no lucro. Tava no prejuízo, saí no lucro. Mas enfim, fora esse comentário, chama a atenção para os 112 mil pontos, deu uma segurada, né? E chama a atenção pro seguinte também, né, galera? O ponto que a gente marcou foi a mínima, foi 102.435. E a nossa linha de suporte foi 112.385 para 435 dá 40, 50 pontos, né? Então uma distância muito pequena e a gente marcou mais uma vez aí um suporte top, né, cara? Certinho. De qualquer modo, o Ibov acha que foi na quinta, na sexta-feira tentou, bateu nos 116 mil pontos e sentiu, tá? E aí tá seguindo seu caminho para baixo. O volume vendedor foi significativo, tá? E o alvo não, mas que a gente vai continuar descendo a ladeira, acredito que sim, tá? Essa é a minha visão, eu já comentei com vocês no vídeo anterior que eu acredito que a gente tem grande chance de vir aqui nos 102 mil pontos antes de tentar uma reação, beleza? Então, fiquem ligados. O Ibov ele serve para dar um panorama geral, tá, do que vai acontecer com a nossa bolsa, com os ativos da bolsa brasileira. Aquela visão panorâmica que você tem. Claro que não são todos os ativos que vão seguir o que o Ibov está dizendo, tá? Os ativos se comportam de maneira independente, né? Mas ele serve para dar pelo menos um norte de onde, em tese, vão seguir o preço dos ativos, ok? Então, se eu fosse apostar no movimento aqui, é a gente se aproximar da LTB e continuar a nossa saga para baixo. Não acredito que o 112 irá segurar, não. Tá? A gente deve vir aqui, talvez na segunda, na terça, segurar aqui no 114, ficar um pouquinho indeciso, e aí vir novamente para testar até o final da semana no 112 e vamos continuar, e a gente continua olhando para baixo, tá?
Vendo esse gráfico aqui, fica muito claro que a tendência é de baixa. Não apresentou nenhum candle de reversão e nem, muito menos, rompeu a LTB. Então, enquanto a gente estiver nessa situação de fazer topos e fundos descendentes e não romper essa LTB pelo menos, para fugir um pouco, a visão continua sendo essa. Outra coisa que chama a atenção é que a gente está abaixo da MME de 200 períodos, tá? E as demais descendo vertiginosamente, muito próximas, o que fortalece essa visão de ir mais para baixo. O que a gente pode comentar mais? IFR está sobrevendido, mas quer dizer, está próximo de sobrevendido, mas não é o melhor indicador para a gente pensar numa reversão do movimento, tá? OBV meio que de lado, lateralizado, e MACD dando a ideia de continuidade do movimento para baixo. Então fiquem alertas. E BOV que a gente tem para ver é isso. Vamos agora para Azul. E Azul fez... Azul também está em tendência de baixa. Eu comentei com vocês aqui a questão de ter vindo aqui no 61.8 de FIBO e não ter rompido, né? Nem segurado. Está abaixo de 4 médias móveis aqui, tá? E a de 200 períodos também, que é aquela que é a mais difícil de ser rompida, porque ela é mais longa, né? Chama a atenção para isso. Vê que a Azul tocou na MME de 17 períodos, sentiu e veio fechar abaixo. Está acima do suporte dos 34,52, mas, por enquanto, o movimento é de baixa, tá? Chama a atenção para os 33,60, né? Vamos torcer para segurar os 34,52, mas a princípio eu acredito que vai descer ainda. Talvez tenha uma certa resistência aqui nos 33,60. Resistência não. Assim, acaba sendo resistência, mas não é ponto de resistência, é um ponto de suporte. Você se funda aqui. Porque o que acontece? Rompendo esse fundo aqui, forma-se um pivôzinho de baixa, e aí a visão de que o ativo vai descer ganha mais força, né? E quem faz a análise gráfica, e eu digo para vocês aí que esses fundos internacionais que investem aqui no Brasil, eles fazem muito isso, não tenho dúvidas, já que eles visam um lucro mais rápido, né? E sempre o lucro, né? Rápido e lucro. Rompeu aqui, a visão vai se olhar para baixo e fica mais forte pensar nesse ponto aqui, tá? Que eu considero muito difícil de se alcançar. Eu considero muito difícil. Acho que mais razoável é segurar aqui na faixa dos 29,56. Aí bota um realzinho para baixo, um realzinho para cima, tá? Ficar de olho nesse ponto que pode ser uma oportunidade. Vamos ver o volume vendendo da média, nos últimos dias um pouquinho maior, mais dentro da média dos 21 períodos, tá? Veio crescente na queda, o que reforça essa visão mais baixista. IFR a gente está próximo dos sobrevendidos, muito próximo. OBV está numa região de suporte, né? Mas com um cara aí que tem chance de quebrar esse suportezinho e vir descer mais um pouquinho. MSD também dá indicação de continuidade do movimento para baixo. Então, quem está com azul aí fica esperto, beleza? E quem não está, fica esperto para entrar no ativo. Saindo de azul, vamos para Banco do Brasil. Banco do Brasil também fez a projeção aí de alcançar aqui os 28 e 26, né? Sentiu, subiu, bateu na média móvel de 17 períodos e desceu, né? Desceu. Parece que 21 e 26 tá com cara que vai ser um suporte mais difícil de ser rompido, né? De qualquer modo, a gente não pode deixar de ficar de olho nessa possibilidade. E uma coisa que eu chamo a atenção para vocês aqui, olha, o volume aqui deu comprador, né? Mas apesar disso, de ser comprador e ser forte, olha o candle que se formou. Se formou um candle negativo, né? Ele abriu em alta, fez uma máxima próxima aqui da resistência dos 29,92 e fechou aqui em 28,99. Então, isso aqui chama a atenção para a questão que os vendedores estão muito mais fortes que os compradores,
Então, a percepção, não digo nem a aposta, né? Mas a percepção é que o ativo vá cair mais. E aí a gente tem que ficar de olho nos 28 e 26, que foi o último fundo, né? Perdendo aqui nos próximos dias para vir para o 27,80, que é um suporte que a gente marcou como relevante, e vir no 161.8 de FIBO, e 161.8 de FIBO acaba sendo mais forte. O que eu particularmente penso dos ativos, né? Desse ativo especificamente. Cara, Banco do Brasil está num preço bom, tá? E aí, se você não entrou nele ainda, ou pensa em entrar para investir para longo prazo, ou eventualmente no swing trade, dá para você pensar em fazer da seguinte maneira, pô, bota 20% aqui nos 28, 26, caiu mais, bota mais 30 no 27,80, veio para cá pro 27,38, bota mais 20, e se chegar aqui mais abaixo desses 27,38, você bota o restante. E aí, eu acredito, particularmente, eu penso que Banco do Brasil dá para você segurar aí por bastante tempo. Bastante tempo, até fevereiro, março do ano que vem, tá? Mas dá para você levar para a vida toda também. E aí, fevereiro e março do ano que vem, mais pra frente a gente vai comentar sobre essa estratégia aí, visando as eleições. Eu não sei se eu já comentei isso com vocês, não recordo, mas as eleições vai ser um momento de oportunidade fantástica para todos nós, tá? Então, isso aí, vocês podem ir amadurecendo essa ideia, tá? Porque as eleições desse ano que vem eu acredito que vão ser bastante disputadas. Vai gerar muita confusão e vai gerar muita instabilidade. E a instabilidade vão ter uns espertalhões aí que vão forçar a queda do preço dos ativos. E aí, quando os ativos caírem, vai ser a hora da gente entrar comprando. Então, façam caixa para no futuro próximo, beleza? IFR está meio lateralizado, mais próximo dos sobrevendidos. OBV querendo dar uma carinha para cima, cara, mas com esse candle aqui eu desconfio. Se realmente ele vai mudar essa tendênciazinha de baixa que engatou aqui no Banco do Brasil, tá? Acho meio difícil. MSCI com uma visãozinha mais para baixo, né? Mais com cara de lateralização, mas com a tendência mais negativa. Então, a gente descer para os 27,80, testar os 27,80, acredito algo muito provável de que possa vir a acontecer em breve, tá? A gente vai testar os 27,80. Então, tem uma sugestão aí, uma sugestão não, né? Vamos dizer que é indicação, mas tem uma possibilidade de vocês analisarem essa estratégia que eu comentei. Beleza? Banco do Brasil, a gente vai para BBSE. BBSE chegou no 18,54. Já vem um tempinho que a gente vem comentando sobre isso. É uma oportunidade de compra. Acho que o BBSE, o IPO foi R$17, salvo engano, eu já vi isso com vocês. E o que eu chamo a atenção, tá? Ó, tendência de baixa. Isso aqui vocês não precisam fazer muito raciocínio para perceber, beleza? Então, é um momento. Aí, o que a gente tenta identificar qual é o fundo, né, desse ativo para aproveitar as entradas. O Ibov a gente já viu que está em tendência de baixa, que é o panorama geral. BB Seguridade vem nessa mesma pegada, né? Como os outros ativos aí que a gente analisou, todos os outros acho que foi no mesmo nível. Vem nessa pegada. Então, é ter paciência. O fundo parece que não está tão próximo assim. E eu chamo a atenção para essa figura gráfica aqui, ó. Vamos ver se foi um doji perfeito. Abertura 19,7, fechamento 19,6, quase, né? Mas é um dojizão aqui. Mostra indecisão do mercado. E um dojizão que bateu na média móvel, chegou próximo da média móvel de 17 períodos e fez essa figura gráfica, né? E olhe também o volume em tese, né? Volume alto, 149 milhões negociados aí, um volume bem expressivo, dentro da média, mas bem expressivo, verde, e o candle não corresponde. Então é um momento a gente ficar meio desconfiado, tá? E
ter paciência. Dizer para vocês assim, qual a estratégia para a gente adotar aqui? Eu ainda teria muita cautela, embora o preço esteja muito atrativo, tá? 18,54 considera um preço muito atrativo para se comprar BB Seguridade. E aí você tem que pensar na sua estratégia, cara. É para longo prazo, é para swing trade. Se for para swing trade, aguarda mais um pouquinho. Se for para longo prazo, eu acho que você está fazendo uma excelente compra, tá? Mas enfim, como eu falei com vocês, alcançando aqui, chegamos no ponto excepcional, a gente tem que traçar uma outra FIBO. Não tem para onde correr, tá? Porque essa aqui já cumpriu praticamente a sua finalidade. Beleza? Como a gente vai ver algo mais num curto espaço de tempo, e aí como a gente não tem mais referência daqui para baixo, vamos procurá-las, né? No nosso no gráfico mais antigo, para identificar pontos de oportunidade, tá? Então eu vejo um ponto aqui de oportunidade nessa faixa aqui, vou escolher desse lado de cá. Essa faixa aqui alta, vou escolher esse candle aqui. Não, vou deixar ele lá marcado. Não é você que eu quero, não. Eu quero outro. Pronto. Esse aqui, eu gostei dele. Vamos lá, ver outro ponto. Esse aqui. Esse fundo aqui. Beleza. E aqui. Pronto, acho que mais para trás a gente não precisa ir não. Eu não acredito que vá ficar mais abaixo dos 17,82, né? Pelo menos eu acredito que não. Ó, 17,82 como foi relevante, segurou aqui. Bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hum, 18,41. Olha, a gente marcou lá atrás, né? Nem sabia que ia chegar aqui, mas é um suportezinho que se mostrou relevante, inclusive, né? E 17,82 acaba sendo algo possível de se encontrar. Como a gente pegou essa pernada aqui por último, eu vou pegar a pernada mais próxima dessa daqui. Não vou pegar essa daqui porque eu considero que está muito barato, tá? Para mim, o BBSE tá em um preço muito barato. E aí começa a se chegar naquele limite assim que o pessoal olha assim, não dá para passar disso aqui. Não dá para deixar passar disso aqui. Tem que aproveitar esse momento. Então, para a gente poder se antecipar, eu vou traçar a fibra da perna anterior, tá? Fez a onda 1, fez a onda 2 e vem a onda 3. Essa daqui provavelmente corresponde a de cá, a mesma distância. Mas é nela que a gente vai ficar de olho nos próximos pontos, beleza? Então tem uns pontos aqui, o 61.8 de figo daquela pernada é aqui nos 18.2 e 17,23. E, na pior das hipóteses, 15,96. Esse 15,96 eu acredito que a gente pode alcançar na época das eleições. Até lá, não, tá? Então, o ponto de relevância aqui que a gente pode pensar numa estratégia é começar a fazer compra nos 17,82. Vocês podem pensar assim, e o ativo vai cair mais depois de ter alcançado o ponto mais o extraordinário dessa última fibra que a gente marcou, o mais excepcional? Sim, é possível, né? Até porque quando a gente traça, por exemplo, uma fibra visando um determinado ponto acima, muitas vezes acontece do preço ativo bater lá, voltar e depois de um tempo alcançá-lo novamente e superar
e ocorrer a valorização dele. Para baixo é o mesmo raciocínio. Tá? Aqui é para a gente ter, como falei para vocês, identificar o fundo até onde o ativo vai é meio complicado. Então a gente tenta identificar no swing trade pontos que a gente possa pegar esse repique, tá? A possibilidade de mudança de tendência. E aí a gente tem que adivinhar mesmo onde é que é, beleza? Como a gente marcou essa daqui lá atrás, 19,50, essa 19,62 eu vou deletar, dar mais importância para o ponto mais antigo. Bom, enfim, continuamos na tendência de baixo, a gente poderia até pensar em traçar uma LTB, e ó que uma coisa interessante, olha onde a MME de 200 períodos está, muito longe do preço do ativo. Né? O que dá uma esperança aí que haja uma reversão do movimento em breve. Em breve não significa que vai ser nessa semana. Então, por enquanto, até um pouquinho de paciência e fazendo aportes pequenos, né, para não gastar toda a munição de uma vez e perder a oportunidade de comprar num preço médio mais baixo o ativo, beleza? Então, por enquanto, o BB Seguridade é a gente continuar olhando ele para baixo, tá? E eu acho que o que eu penso agora? Que a partir desse momento, né, a gente chegou lá nos 261 pontos de FIBO. Para chegar no ponto de saturação da queda, assim, deve estar muito próximo, tá? Deve estar muito próximo. Então é aproveitar, fazer umas comprinhas de leve e acompanhar o ativo. Se for uma visão para swing trade, aí eu aconselho a ter mais paciência. Se for para visão de longo prazo, dá para ficar fazendo as comprinhas devagarzinho aí, beleza? Saindo de BB Seguridade, vamos para BOVA 11. BOVA 11 também fez o que a gente acreditava que ia fazer, que é vir no 108,76. Bateu lá, tomou choque, como a gente comentou que aconteceria. E aí, depois do choque, faz esse candlezão aqui, né? Percebam que, assim, não há uma definição de reversão de tendência. A gente continua olhando para baixo com ele, beleza? Dá para a gente traçar uma nova FIBO aqui para pensar em novos pontos. E aí, dá para pegar essa pernada aqui, já que ele chegou no extraordinário lá, tá? Inclusive já era um ponto de suporte marcado pela gente aqui. E traçar essa perna aqui, ó. Pra gente ver aqui a projeção que a FIBO pode nos indicar. Veio até, chama a atenção que a retração do movimento dessa pernada aqui foi até 50% de FIBO. Bateu lá, não conseguiu superar e desceu. Não confirmou esse pivô de baixa, o que provavelmente vai acontecer nos próximos dias. Né? É bem capaz de acontecer, mas não deu essa segurança ainda, beleza? Não deu segurança ainda. Mas como as horas médias móveis estão aqui por cima, deve ter uma força vendedora mais forte aí nos próximos dias. BB Seguridade, eu vi os outros indicativos. Não sei, mas no final de BOVA eu volto lá. Bom, IFR indo em direção aos sobrevendidos, tá? MACD e OBV está numa zona de suporte, mas 3 pontos aqui que tomou choque, voltou, o choque já foi menor, então dá uma indicação que possa vir superar esse suporte aqui para baixo. MACD dá continuidade no movimento baixista, então é ter muita calma ainda, viu? Com BOVA 11. Deixa eu voltar em BB Seguridade. BB Seguridade, a gente viu os outros. Não, a gente não viu. Então, complementando, IFR está querendo ir em direção ao meio do caminho. OBV deu uma cara que vai para cima, que vai mudar, que a força compradora vai aparecer aqui finalmente. E o MSD tá com essa cara também de querer apresentar aí, né, uma mudança aí de movimento. Mas
ressalta esse candle aqui e o volume como é que fechou, beleza? Para mim, tá meio estranho, tá meio suspeito ele vir aqui testar os 19,50, né? Para vir testar os 19,50 para apresentar um movimento diferente. Eu ainda acredito que possa vir mais queda aí em BB Seguridade. Mas volto a dizer, não tá no preço ruim e vale a pena você pensar em fazer compras aí pequenas à medida que o preço for caindo, né? E vamos agora para a CCRO. CCRO não necessariamente fez o que a gente pensou. Deixa eu ver o que foi que a gente pensou no vídeo anterior aqui. Aguardar a entrada, porque pode perder 11,49. Perdeu, mas olha a defesa de preço. E fazer um pivô de baixa com alvo no 61 ponto de FIBA. O 61 ponto de FIBA eu considero muito barato para se alcançar lá. 10,61 é um ponto mais correto para entrada. E aí aguardar foi a decisão correta, penso eu. E acho que a análise do vídeo anterior continua valendo, hein? Aguardar mais um pouco aí. Não deu indicativo de reversão de tendência. Estamos abaixo de um LTB. Estamos com todas as outras médias móveis em cima, né? E apontando um pouquinho para baixo. O volume da quinta-feira, que foi o dia da carta de Bolsonaro, foi alto, né? Mas você vê que no dia seguinte a galera já começou a realizar aí. E por enquanto eu continuo olhando para baixo com ele, tá? Mas para vir cá, bem difícil. Acho que a entrada mais certa seria nos 10,61 ou próximo disso, beleza? 10,61. Vamos ver aqui os outros. IFR tá com cara que vai para a parte dos sobrevendidos. MACD dá uma indicação também mais de queda. OBV vem, pelo menos os últimos movimentos aqui, fazendo topos, veio lateralizado e começou a fazer topos e fundos descendentes, né? Se perder esse suporte aqui, confirma. E aí pode ser um momento de confirmar também um pivô de baixa. Tá? Então, acho que vale a pena ter a cautela. E aí, se for para entrar, entra devagar, não entra com a mão cheia, não. A visão ainda continua para baixo aqui. CCRO, vamos para Cogna. Cogna, a gente comentou que poderia vir aqui nos 2,75. Bateu nos 2,78. Quer ver? A mínima 2,81, quer dizer. 2,81 para 2,75 foram 6 centavos. A diferença muito pequena, foi a mínima. Quis mostrar uma recuperação, bate lá na média móvel de 17 períodos e ó, faz quase um doji aqui. O nome desse doji eu esqueci. Quando é cá em cima é um Dragonfly, né? É uma libélula do doji. Quando é no meio certinho é um doji clássico. E aqui embaixo eu esqueci o nome. Depois eu vejo aí pra vocês. Já era pra ter visto já, só que esqueci. Tá abaixo das médias móveis. Cogna eu continuo olhando aí para baixo, tá? Apesar daqui o seu ponto mais extraordinário da queda. Então, é o momento de a gente observar, né? Como ele vai se comportar nesse ponto aqui. Tá? Olha que interessante. O volume também é super comprador e faz praticamente um doji aqui. Deixa eu ver aqui. Abertura, 3,2, fechamento 3,1. Né? Um dojizão aqui. Dúvida do mercado. Compro ou não compro? E aí eu desconfio aqui do momento de entrada para Cogna. IFR tá lá próximo dos sobrevendidos, querendo sair de lá. Tá? OBV deu uma pontada aqui para cima, mas com esse doji aqui eu desconfio desse movimento. E o MSD quis também mostrar uma reação, mas não sei não. Viu? Acho que tá com cara de lateralizar e cair. Essa é a minha percepção. Saindo de Cogna, vamos para Copel. E aí, Copel, a nossa crença que pudesse vir aqui no 61,8 de FIBO,
não veio, né? Subiu, defenderam. Eu até comentei com vocês aqui que não seria. Eu acho que eu falei que não seria fácil por conta da briga de preço que acontece, né? Da briga de preço, não da briga entre compradores e vendedores. É uma região de muito que tem pavis bastante expressivos. E aqui você vê que não foi diferente, né? Tentou ir, bateram no preço de novo, fez um doji, tentou ir, bateram e aí bateram com força. Se segurou aqui nesse suporte, 5,76, chegou a perder, mas fechou acima. Tentou recuperar, mas aí tá meio abaixo. O que traz de diferente aqui na Copel é que as médias móveis estão bastante próximas e o preço do ativo está em cima da média móvel de 200 períodos, né? E isso daqui dá um alento aí, uma tranquilidade mais com relação a segurar o preço nessa faixa de preço que ele já se encontra, a segurar esse preço aqui, tá? E com a tendência da gente vir, na minha visão, é mais fácil a gente vir testar o 6,4 do que descer para 5 para testar os 5,76. Copel a gente tem que ter cuidado com a questão da crise hídrica, né? Embora eu acredite que não vá afetar muito, pelo menos o resultado financeiro da empresa, por conta do aumento das tarifas de energia, tá? Eu li um artigo da Suno hoje comentando sobre essa questão da crise hídrica, que eles ouviram diversos especialistas, e os especialistas foram unânimes em afirmar o seguinte: esse ano ainda é relativamente tranquilo para as hidrelétricas, mas se as chuvas de verão, que geralmente começam no mês de outubro, final de setembro, a gente já está praticamente em meados de setembro, início de outubro, se não forem chuvas satisfatórias, aí sim, em 2022 o bicho pode pegar. Então, o Copel, cabe esse alerta, né, para ficar de olho, mas até dezembro, janeiro, fevereiro, né, dá para ficar tranquilo. Em março, vem as águas de março aí com bastante, geralmente com bastante chuva, né? Mas o ponto crítico vai ser outubro agora, então fiquem de olho. Eu gostei desse artigo da Suno. Saindo de Copel, vamos para Copasa, né? Toda empresa de água. Quer dizer, de água não. Que utilizam a água como seu produto aí. Pelo menos um como matéria-prima e o outro como produto. Mas enfim, Copasa a gente comentou que era para aguardar. E aí o aguardar só se confirmou, né? Segurou nos 13,71, tentou voltar para os. Veio para a parte de cima, né? Nos 14,20. Oh, chatice. 14,29. Bateu e fez um doji. Acho que tá todo mundo esperando o que é que vai acontecer aí com o nosso Brasil, né? Por enquanto, não dá indicação do que pode acontecer, tá? No último vídeo eu comentei com vocês que é uma empresa que está num preço interessante, tem um ROIC também bom. Acho que no valor patrimonial também está interessante e nos últimos 12 meses pagou um dividendos assim fora de série, né? Então, uma visão aí de investidor para longo prazo tá interessante. Para swing trade ainda não definiu, né? Não definiu. Deu uma segurada aqui, trucou aqui e tá aqui. A gente ficar mais para observação, tá? Se for para swing trade, ficar mais para observação. Abertura 14,10, fechamento 14,9. Fez um doji, esse aqui tá mais com cara de doji clássico. O volume também chama a atenção para a figura gráfica que fez, né? IFR está no meio do caminho. OBV está querendo romper aqui as resistências anteriores. MACD também está com cara de ir para cima, tá? Mas ir para cima a gente tem esse suporte nos 14,29 que tem sido relevante. Vocês vejam aí que
Há muito tempo, ó, desde cá, que ele já se mostrou relevante, ó, desde 19 de julho. Então temos dois meses, praticamente 2 meses, né? Hoje é dia 11, 2 meses, 1 mês e 3 semanas, tá? Então esse 14,29 acaba sendo relevante. Se romper os 14,29, a gente vai ter os 14,91 para brigar de novo na MME também, de 200 períodos, tá? Então, por enquanto mesmo, nada o que se fazer, tá? Saindo, salvo se for investimento a longo prazo. Saindo dela, vamos para a Caixa Seguridade. Caixa Seguridade, eu continuo mantendo o pensamento que a gente vai vir aqui tocar os 7,97, tá? Não acompanho a análise fundamentalista dessa empresa. Tem alguns vídeos, tem muitos vídeos no YouTube, então eu aconselho aí o pessoal a dar uma assistida, né? Para se inteirar quanto à questão dos dados dela, né? Como uma empresa recente, eu nem me interesso tanto assim com esses dados. Mas enfim, acredito que tem uma grande possibilidade da gente vir aqui. Eu diria que de uns 75% a 80% de chance de a gente vir cá. E aqui eu considero um preço muito interessante para compra, né? R$ 7,97, R$ 8,00, R$ 8,05, R$ 8,10. Já vale aí pensar em fazer algumas compras nesse ativo, beleza? A visão por enquanto é para baixo, tá? Não indicou aí que possa mudar aí essa tendência. IFR, ó, tá sobrevendido já, sobrevendido, muito sobrevendido. Mas o OBV vem assim na leve tendência de baixa e MSD dá a ideia de continuidade do movimento para baixo. Tá? Então, chama a atenção de vocês para isso. Tá? E aí vocês pensam, né? Se comprar em 9,16 não faz tanta diferença para esperar chegar aos R$ 8, R$ 1 de diferença, né? Talvez valha a pena você comprar. Compra um pouquinho agora, caiu mais, compra mais um pouquinho, caiu mais, compra mais um pouco. E aí, segue o barco. Eu vou esperar, vou pagar para ver se chega lá, tá? Vejam que, pelo menos aqui, deixa eu ver, no dia 9 de setembro, a mínima foi 8,90, né? Tá aquele aqui, a mínima foi 8,90 e teve uma boa defesa de preço aqui, tá? Teve uma boa defesa de preço aqui. E ó que legal. Pode ser coincidência ou não, mas onde teve boa defesa de preço, o que é que o ativo fez? Em fundo, né? Fez um fundo, teve uma boa defesa de preço, subiu. Aí vem, fez outro fundo, teve uma boa defesa de preço, subiu. Né? Chegou lá no topo, desceu, desceu, desceu. Teve uma boa defesa de preço, subiu. Mas veio. Onde não teve uma boa defesa de preço, não foi uma subida tão relevante, né? E aqui teve uma boa defesa de preço. Será que vai vir testar os 9,67? Tomara, né? Testando, vai ter a resistência móvel aqui dos 17 períodos, que aí é para ficar de olho. 9,16 para 9,67 dá 51 centavos, né? Não sei se vai valer a pena fazer esse trade aí. Mas por enquanto a visão é baixista. Saindo de Caixa de Seguridade, vamos para Enalta. E Enalta eu comentei com vocês que aqui no 11,50 vale uma compra. Chegou muito perto, galera. Chegou em mínima 11,61, né? 11 centavos de distância. Mas vamos o quê? Ser racionais. Ó, voltando aqui, acho que para a semana passada, esse gap de baixo aqui foi porque a Enalta divulgou em fato relevante que um dos postos lá, acho que não foi de Tubarão Martelo não. Ou foi. Bom, eu sei que tem um determinado posto aí que ela atua, que ela tá tendo problemas lá de manutenção. Tá? Já vem tendo problemas de manutenção há algum tempo. Resolveu, aumentou a sua produção, aumentou o seu lucro. Também o dólar ajudou, o aumento do preço dos combustíveis ajudou, né? E aí deu até uma animada, foi uns meses atrás, deu até uma animada no preço do ativo. Acho que foi não foi aqui, foi 18,98 não. Eu não lembro exatamente quando foi, tá?
E aí, e assim, teve um problema com um dos poços, e esse poço vai ficar sem a previsão é que só volte a operar no ano que vem. E isso que ocasionou esse gap de baixa aqui. Mas, fora isso, isso aqui pode impactar nos resultados da empresa, talvez não muito no final desse trimestre, né? Que a gente já está aqui no meio de setembro pro final. Mas, no meio não, a gente está próximo do meio pro final. Hoje é dia 11. Assim, isso deve impactar mais para dezembro. Então, dezembro que a gente vai ter uma eventual definição. Mas em alta, ela tem um histórico de apanhar depois de junho, tá? Nos últimos 3 anos, se vocês forem acompanhar aí, depois de junho ela leva porrada. Maio, junho, vai levando porrada, porrada, porrada. O pessoal vai batendo, vai batendo, vai batendo. Chega em dezembro, começa a, tipo, que dar uma estabilizada. E aí o preço do ativo começa a ser diferente também. Que a galera começa a ficar olhando para os dividendos dela, que são relativamente bons. Na época da pandemia, então, quem comprou de R$ 7 e recebeu, acho que foi 1,40 de dividendos, foi um negócio ou em 30 ou em 15, não lembro. Mas foi um negócio muito bom para quem comprou. Mas enfim, fora esse assunto, voltando para a nossa Enalta, a gente está indo para 200 de fibra, que é um ponto de atenção, e tem a possibilidade de ir para o extraordinário, os R$ 9, tá? Então, o que é mais, digamos, cauteloso para se fazer, né? É dar uma aguardada se o ativo vai segurar nos 11,50, beleza? É dar uma aguardada, mas eu entendo que vale fazer uma compra aqui mesmo que pequena, tá? Por enquanto a tendência é de baixa. Nos últimos dias a galera socou venda, né? No último pregão, mais vontade ainda. IFR, onde está? Sobrevendidaço. Mas OBV e MACD dá caras aí que vem mais queda pela frente, beleza? Eu, particularmente, entendo que 11,50 é um ponto estratégico para se começar a pensar botar em alta na carteira. Mas vá devagar. Por conta de quê? Por conta do Ibov, que está em tendência de baixa e acaba sendo um panorama geral. E porque o ativo também ele está na sua tendência de baixa. Ele não indicou que fez fundo, né? Ele não indicou que fez fundo. Vamos ver se vai indicar se vai fazer fundo nos 11,50. E aí a gente pensa num novo tipo de estratégia. Então é ter paciência. Para ganhar dinheiro, a gente tem que ter paciência. Uma das regras de Warren Buffett aí é que no mercado financeiro a primeira regra acho que é não perder dinheiro. Eu não lembro não estou me lembrado não, mas acho que é isso. A primeira regra é não perder dinheiro. E a segunda regra é lembrar da primeira regra. Então, se a gente vai entrar aqui, se a gente vai pensar em entrar, é melhor a gente ganhar menos, mas ganhar, do que entrar e perder. Concorda? Então, tem um pouquinho de paciência, ver se vai segurar nos 11,50 e a gente pensa numa nova estratégia. Mas, por enquanto, o ativo está em tendência de baixa, é continuar olhando para baixo, tá? Tendo esse suporte aqui nos 11,50. Saindo de Analta, vamos para JHSF. JHSF. Eu comentei que a gente poderia ir lá no 161 ponto de FIBO. Não chegou aí, né? Teve uma defesa de preço aqui grande, mas também mostrou que vai sair dessa tendência de baixa, também não mostrou. Tá? Estamos numa zona de suporte, 6,11. É torcer para se segurar, meu amigo. Acho que eu comentei que tinha que torcer para segurar no 6,11, está se segurando e se segurar mais. Essas médias móveis precisam se aproximar mais dele aqui para a gente começar a pensar que fez fundo e há uma reversão, tá? O volume comprador na quinta foi bastante expressivo e o volume vendedor não foi tanto expressivo, mas vocês vejam o candle, assim, há uma divergência, né, do volume quanto ao candle que se formou. Não era para ter um candle desse tamanho aqui. Então, é bem capaz de ter uns especuladores aí querendo forçar o preço para baixo para comprar barato, né, das sardinhas.
Vai ter paciência também, continua na sua tendência de baixa, continua tendo o alvo cá embaixo e não deu indicação que vai mudar essa tendência, tá? Então, ficar de desperto. IFR indo lá para os sobrevendidos, né? Tá com cara que vai para lá, chegar nos 30. MACD tá descendo a ladeira, não diz nada diferente. E a OBV também vem fazendo esse movimento, deu uma seguradinha aqui, né? Tá próximo de seu suporte. E aí é ter um pouquinho mais de paciência para decidir se vai entrar ou não. Vamos ver se vai segurar no 6,11. Vai continuar segurando no 6,11, né? Acho que esse é o mais importante de se observar. Se perder, vai comprando devagarzinho, sem encher a mão. E se chegar no 61.8 de FIBA, acho que vale a pena fazer uma compra mais significativa. E saindo de JHSF, vamos para 1000. 1000 aqui a gente... Acho que no último vídeo eu comentei que tinha que segurar aqui nos 3,29, né? Torcer para segurar nos 3,29, senão a gente poderia vir aqui abaixo nos 2,79. Olha o candle que fez, olha o outro candle que fez. Não fez... Assim, dá para se imaginar aqui um engolfo de alta, mas na minha opinião é meio que forçar a barra, beleza? E aí, qual é essa figura gráfica aqui? Cara, tecnicamente, ela teria que se formar em um topo. Tá? Ela é a famosa estrela cadente. E a formação dela aqui é aquela formação assim, perfeita, né? Que quando acontece, ela fica dessa forma no topo, é você apostar na queda sem medo, tá, com uns 80% de chance de ser feliz. E aí, na queda, numa tentativa de reação, faz essa estrela cadente aí. Né? Bateu ali na média móvel de 17 períodos, vê que chegou num suporte, tomou um choque muito expressivo, tá? Muito expressivo. Embora o volume não tenha sido lá tão significativo, né? Talvez se fosse essa figura com volume maior, ficaria com mais medo, mas dá um certo frio na barriga, tá? Então acho que 1000, acho que foi o Moacir que voltou em 1000, viu, Moacir? Ter paciência também com 1000, cara. Ter paciência também com 1000. Essa figura aqui me deixa um pouquinho assim assustado, beleza? Da gente vir descer com mais força aqui para os 279. E o engraçado 1000, ela trabalha com várias marcas, né? Pizza Hut, pô, é um bocado, mas é a Pizza Hut que eu tô lembrando agora. Vendeu alguns ativos que não eram muito atrativos, fez caixa. E tem um colega meu que tá em São Paulo, bicho. E as fotos que ele tirou assim pelo centro, andando, você vê que essa capital tá quase, eu acredito que é todo do vapor. E se é todo do vapor, a galera tá consumindo na empresa, né? Não. É um negócio estranho que esteja acontecendo aqui com o preço do ativo, né? Mas, enfim, temos o nosso IBOV, temos as nossas questões internas aqui, domésticas, com a política principalmente, e isso afasta quem movimenta o nosso mercado financeiro, que é o estrangeiro. Nós só temos pouco mais de 3 milhões de pessoas na Bolsa, o que é muito pouco, né? Por enquanto é muito pouco. Então, está na tendência de baixa de alguns meses, fez esse pivô aqui de baixa, né? Não chegou a se confirmar totalmente e fez essa estrela cadente. Então, é ligar o alerta. IFR está próximo do meio do caminho. OBV está numa zona de suporte, digamos assim, né? Mas, pô, você olha para o passado, você começa a ver que a tendência é de ir mais para baixo. E MACD meio que segurou aqui, mas ainda tá numa zona assim, a princípio tá com a indicação que vai descer mais um pouquinho, né? Quer dizer, não tão totalmente perfeita, né? Tá com cara de lateralização, né? Mas existe isso, existe essa possibilidade. MACD tá mais ou menos para indeciso, né? OBV
tá com cara que possa vir mais uma queda. E essa figura gráfica aqui me deixa em alerta. Então, fica de olho para aguardar melhores oportunidades. Magazine Luiza fez finalmente o que eu queria, só que eu não tenho um caixa para entrar. Mentira, na verdade eu tenho um pouquinho de caixa que eu vendi um ativo, eu vendi Redditor a 7,120. Acho que tem uns 3 dias. Daria até para pensar em investir aí na Magazine Luiza. Eu tenho esperado esse preço há um tempo. Acho que eu vou investir um pouco. Nem que eu compre um lote aí, ou um lote e meio, e deixe lá guardado. Porque chegou num preço aqui que eu considero muito bom, cara. Perdeu, na verdade, 17,26. Então, nos próximos dias eu vou acompanhar. Considerando, né, que a FIBA ainda tem como alvo extraordinário os 15,49 e considerando a retração do movimento mais longo, né, que foi lá no coronavírus no ano passado, Magazine Luiza pode vir aqui ainda nos 14,66. Então, não é mole não, tá? É uma decisão aí que tem que ser muito cuidadosa, mas essa queda de Magazine Luiza aqui, para chegar a esse ponto aqui, 17,26, foi muito significativa, né? Muito. Mas enfim, o que é que a gente pode pensar aqui de Magazine Luiza? No curto prazo, continua com sua tendência de baixa, tá? Fez esse topo aqui. Ó, que legal! Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Ih, caramba! O ativo não se contentou em fazer uma só estrela cadente, não. Fez duas. Fez duas, né? E olha que a outra tem um que a gente viu aqui no JHS, foi em 1.000, né? Foi em 1.000 que a gente viu. Tem uma cara de estrela cadente mais interessante, né? Aqui foi um trade espetacular que quem seguiu a dica aí conseguiu vender Magazine Luiza nesse topo praticamente. E aí veio uma estrela cadente, fez outra e o que aconteceu com o ativo? Caiu e caiu feio, tá? Tá em tendência de baixa. Isso aqui a gente não precisa discutir muito não. Para curto prazo a tendência é de baixa e o alvo é o extraordinário, né? Principalmente com esse candle aqui que fez. Amanhã deve ter uma correção e aí é questão de quem eventualmente decidir entrar nessa faixa de preço, quem entrou nessa faixa de preço e subindo os stop loss para não perder o financeiro, né? Mas por enquanto, a ideia que eu venho para a Magazine Luiza é dar uma correçãozinha aqui para provavelmente descer mais um pouquinho, tá? Mas tá num preço super atrativo para mim. IFR tá próximo dos sobrevendidos. OBV deu uma pontada para baixo, né? MACD também deu uma pontadinha para baixo. Então, olhar para baixo aí, cuidado. Ter cuidado com o Magazine Luiza, né? Um evento com possibilidade de mais quedas aí, mas tá num preço bem atrativo, cara. Para mim tá num preço bem atrativo. Saindo do Magazine Luiza, vamos para Petro. Petro, a gente comentou que a visão era mais de baixa, né? E que pudesse, acho que salvo engano, pudesse segurar nos 25,1. Acho que foi isso, cara. Para segurar nos 25,1. Se deu uma segurada, chegou a vir nos 26,14 e voltou de novo. Tá numa zona meio que intrucada. O preço eu considero atrativo, mas não significa que não possa haver mais quedas pela frente, tá? Quinta-feira, ela abriu aqui, né? Abriu aqui e veio descendo, descendo. Veio a carta de Bolsonaro, aí Petro fez a máxima e fechou aqui.
E aí ontem não, sexta, ontem, sexta, veio aqui, bateu e sentiu. Então tá naquela faixa que é meio intrucado o preço do ativo, tá? Aparentemente uma oportunidade de venda. E se eu fosse pensar no movimento aqui para Petro, é a gente vir testar mais uma vez aqui os 25,1. Acho que a gente vem testar aqui mais uma vez os 25,1. A MME deve se aproximar aí nos próximos dias mais dos 25,1, talvez venha aqui nos 24,80, 24,70 nos próximos dias, para a gente pensar numa subida aí do ativo, tá? Acaba sendo uma estatal e acaba tendo essa perspectiva aí de manipulação da empresa, né? IFR está próximo dos sobrevendidos. MSD dá indicação de continuidade do movimento para baixo. OBV vem fazendo topos e fundos descendentes, né? Isso aqui acaba sendo bem nítido. E pode puxar ainda mais o ativo para baixo. O Zeda, você que está querendo uma oportunidade de Petro, cara, fica de olho, acho que você tem que ficar de olho nesses fundos aqui, ó. 24,34, 24,40, até mesmo no 24,56. Vale pensar numa compra. E aí bota um stop de 50 centavos, 60 centavos, né? Ou, como você mesmo disse, né? Empresa boa, se der errado, segura que um dia volta. Vale a pena aí você pensar nesses preços, né? Dos R$ 24 aí, eu acho que vale a pena. 24,54, esse preço que eu falei, né? 34, 54, 40. Talvez peça se segure aqui para depois dar uma alavancada, né? Como aconteceu, né? Do último vídeo para cá, né? Foi segurar aqui nos 25,1. E aí vamos seguindo aí, com cautela. E aí, saindo de perto, vamos para Prio. Prio, essa danada, eu imaginei que ela vinha aqui, ó, no 16,92 e bateu, segurou aqui nessa linha de suporte, foi para cima, foi na linha de resistência e tomou um choque danado. A galera começou a realizar lá. E aí, galera, para mim, Prio tá numa zona de caixote, como vocês podem ver, tá? Bateu na parte de cima, é aguardar, vir testar essa MMA aqui, 1866, talvez tome um choquezinho e acompanhar. Como esse último movimento foi mais ou menos altista, deve tocar na MME, tomar um choquezinho e talvez vir para a área superior novamente, tá? Mas, seguindo o script daqui, né, deve-se voltar para vir testar o 17,99, tá? Então, quero fazer um swing trade aí com Prio. Compra aqui na média móvel 17 períodos, 18,66. Que lá na segunda ou terça deve estar em 18,70, 18,80, uma média móvel que acompanha a variação dos preços, né? Aí acho que não precisa botar stop, né? Se eventualmente você comprar aqui e ele não voltar, 17,99 faz uma nova compra. Baixa o PM e aí toca o barco, beleza? Vocês podem ver que há muitos meses, né? Não está perdendo aqui o 16,92, chega lá perto, quer dizer, perdeu, mas volta, né? Então é bem provável que aconteça isso com o Prio. IFR está próximo do meio do caminho. MSD dá uma ideia aqui que não está tendo tanta força para ir para cima, né? E o OBV também está com essa carinha de ir para baixo, né? Se for pegar um tempo mais longo da OBV, ele está com uma leve tendência de baixa e está seguindo esse movimento. O que reforça a ideia de vir aqui testar e eventualmente testar o 17,99. Eu particularmente tenho mais coragem de entrar em Prio do que em Magazine Luiza, tá? Mas enfim, saindo de Prio, tem muito o que fazer, vamos para a Ryzen. Ryzen a gente está analisando o gráfico diário, ou o gráfico de 60 minutos, então vamos mudar, tá? E aí fez o que a gente imaginou que iria fazer, que é tocar no 61 ponto de fio, e se segurou aqui no 6,42, né? Apesar de ter perdido um pouquinho, algumas horas, ficar aqui embaixo. Esse é de 60 minutos o gráfico, tá, pessoal? Voltou e fechou acima, né? Qual a visão que eu tenho? Tendência de baixa tá mantida, né? Vejam que se segurou foi no fundo histórico.
e está muito próximo dele, as médias móveis para baixo. O volume foi forte na queda, né? Não tem sido tão expressivo. Chama a atenção pelo seguinte também, algumas empresas aí de análise estão começando a recomendar a Ryzen para a compra. Qual é a minha desconfiança disso? E aí vocês podem pensar depois aí. Cara, muita gente entrou no IPO dela achando que ela ia estourar. E muita gente... Depois vocês pesquisem aí. Quem foram os principais compradores dela. E, cara, foram os estrangeiros. E quem é que estão recomendando compra nela? Com um app aí de 50%. Acho que foi de 50% que eu vi. Não tenho total certeza, então dá uma pesquisada aí. Mas acho que foi de 50% aí. Eu não sei se foi o... Eu sei que foi uma empresa que é estrangeira, só não tô lembrando o nome, tá? E aí estão vendo com essa possibilidade aí. Deixa eu ver se eu tenho aqui no meu celular. Eu, particularmente, acho que eles estão querendo zerar o loss deles, saca? Estão querendo zerar o loss deles. E aí fica ruim, né? Não tenho mais no meu celular, não. Mas depois vocês derem uma pesquisada aí com relação a Ryzen para ver se vale a pena entrar ou não, tá? Tananana. Não tenho mais no meu celular, não. Então, eu ficaria assim com certo receio, tá? Ela não, graficamente, ela não indica que vai mudar esse movimento por enquanto. E aí, cara, assim, 161.8 de FIBO geralmente é o momento que a galera começa a fazer a realização, tá? Parcial. No caso aqui, quem está vendido, né? Já começou a fazer a sua realização. E entra gente comprador também. Mas não deu aquele volume assim. Deixa eu ver aqui quanto foi aqui. 10 milhões só de negociação. É muito pouco. É muito pouco. Vamos ver no dia anterior daquela fala de Bolsonaro. 4 milhões é muito pouco. Então vamos ver a média aqui. 6 milhões. Eu considero um valor muito pouco para impactar no preço do ativo, tá? Então, por enquanto, é ter paciência. Vale se pensar aqui em 6,42 fazer uma compra pequena, de mão leve, e com cautela, aqui no 6,26 fazer uma compra maior, beleza? Então, fiquem de olho aí. IFR está quase que no meio do caminho, meio lateralizado. OBV meio de lado aqui, né? Nos últimos pregões. MACD querendo ir para a parte de cima, né? Mas não sinto muita convicção, tá? O movimento, mas dá a aparência que vai ser algo mais devagar, tá? Então não considero essa empresa aqui graficamente uma boa ideia para investir nesse momento, tá? Posso estar errado. Lembrando que 161.8 de FIBO é o momento que a galera começa a se realizar. Quem está vendido a realizar e entra os compradores, tá? Redditor, vamos mudar o gráfico para o diário. E aí eu vendi, foi nesses dias, acho que foi nesse dia aqui que bateu 71 enquanto, 70,25. Não, eu vendi 71 ou vendi de 70? Acho que foi de 70. Acho que foi de 70 e 20. Acho que foi nesse dia mesmo, a máxima foi 70 e 25. Tá mudando o preço aí da minha venda. Vendi, o papel caiu. Acredito que a gente vai vir tocar a parte de baixo. E vejam que é um caixote, né? Com eventuais escapadas para cima e para baixo, mas está num caixotezinho aqui, arredondou há um tempo considerável. Eu acredito que, como as médias móveis estão aqui nessa parte de cima, a gente vem tocar essa parte de baixo aqui, tá? Antes de se pensar em vir para testar a parte de cima do caixote. IFR tá com cara que vai para os sobrevendidos. MACD dá indicação de
mais queda no preço do ativo, tá? OBV meio que deu, tipo assim, uma segurada, né? Tá? Uma lateralizadazinha assim, mas meio tendenciando para baixo. Então, Redditor, acredito que a gente vem aqui ainda nos 6703, tá? E aí, ter cuidado, que eventualmente pode vir mais embaixo, né? Próximo dos 6433. Então, aquele negócio, faz uma comprinha de leve, caiu mais, faz outra comprinha e observa. Sem esquecer do stop financeiro. Saindo de Redditor, vamos para Sanepar. Sanepar, a gente comentou que a gente poderia vir aqui nos 375, 374, né? Para fazer uma compra. E o ativo fez o quê? Foi aonde? Foi até 370, tá? Quem comprou nos 374, vamos supor que foi por aqui, tá ganhando hoje 1,94%. Né? Como estamos num canal de baixa, qual é a regra? Na parte de baixo do canal, compra, vai subir no seu stop e na parte de alta, vende. Tá? Então, a princípio, qual é a visão de Sanepar? Vim tocar a parte alta do canal. Ponto de relevância, 3,91 para ficar de olho. Tá? Principalmente 3,91 vai estar próximo das médias móveis mais curtas. Então, fica de olho aqui nos 3,91. Tá? Vai subindo sempre o seu stop loss. Pode ser que venha cá, como pode ser que venha no, mais ou menos no meio para voltar. Tá? E aí, saindo do Sanepar, vamos para a TRPL4. TRPL4 a gente falou que estava meio indeciso aí, o ativo. Acho que a entrada, eu comentei que seria para entrar aqui nos 23,58. Quem entrou aí já pensa em eventualmente realizar nos 24,59, né? Vamos ver se o ativo vai para lá. Mas ele está meio entrucado aqui. Dá até para talvez aguentar até os 29,90, né? Vai subir no seu stop loss aí e vai acompanhando um ativo, né? Chegou na parte de cima, a tendência a princípio é romper um pouco para depois voltar. Tá? Continua meio indefinido também. Não deu uma definição. O que é que o ativo vai fazer? Vai para o lado? Vai para cima? Então, TRPL4 não muda muito o posicionamento do último vídeo. IFR está no meio do caminho. OBV vem a leve tendência de baixa, né? Segurou nesse suporte, mas não está com muita cara que vai para cima não, né? Considerando o candle que se formou. MACD meio lateralizado, né? Um cara de que, assim, como foi no movimento de alta dos últimos pregões, uma cara que meio que cansou, talvez para dar uma descansada para vir subir novamente, tá? Mas a princípio, para vir subir novamente, mas a princípio é aquela mesma situação, vai subindo seu stop loss aí, quem comprou o TRPL4, visando aí o swing trade. Vale 3 a gente comentou que a visão era mais de queda, não rompeu o MMA de 200 períodos e continua com essa visão ainda, né? E mais forte ainda porque está abaixo da MME de 200 períodos. A gente vinha aqui nos 89,31, é algo bem possível. Vamos ver, IFR sobrevendidaço, mas esse não é o melhor indicador, lembre-se disso. OBV, pô, veio numa alta e começou a engatar uma tendência de baixa. E veio fazendo topos e fundos, pelo menos dos últimos movimentos, ó, fez um topo e um fundo maior que o outro, né? Um topo menor que o anterior, quase na mesma linha, e um fundo maior. Então, topos e fundos descendentes, MACD apontando continuidade do movimento, meio que lateralizado, mas assim, com inclinação para baixo. Então, vale aguardar mais um pouco. E aqui talvez seja um ponto interessante para uma entrada. Tá? Lembrando que, pela FIBO, o alvo é lá embaixo ainda. VEG foi lindo. Análise da semana passada. Bateu o primeiro alvo de FIBO. Pelo menos o preço do ativo fechou acima dele, o que é um bom sinal. Tá? Fechou em quanto? Em 38,66 e a FIBO é 38,65. Fechou em cima. Né? Há uma possibilidade de vir nos 200? Dá para se pensar dessa maneira, já que a gente está aqui na parte de cima. Né? Mas também há a possibilidade de vir corrigir para vir tocar a LTA. Então, qual é a estratégia? Se alguém realizou parcial aí,
Pensa no seu stop financeiro aqui, beleza? Né? Talvez a mínima do pregão anterior e deixa seguir o baile, tá? IFR está próximo, está sobrecomprado, né? Já tem gente que começa a vender aí. OBV deu uma pinotadazinha para baixo aqui. MACD dá a ideia de continuidade do movimento. Já o OBV nem tanto, né? Nem tanto. Então tem uma pequena divergência aqui. É a questão de estabelecer até onde você pode, até onde você aceita ganhar menos, tá? Mas acredito que há uma possibilidade plausível da gente vir aqui nos 40 e 46, apesar da OBV ter demonstrado aquele sinalzinho lá, tá? Tá interessante. Então acompanha como vai abrir na segunda-feira, né? Se vai abrir pelo menos acima dos 38,66 e de preferência acima dessa aqui, ó, da abertura. Qual foi a abertura? Dos R$ 39, acima dos R$ 39. Aí você fica mais interessante, dá um sinal melhor de que vai vir aqui nos 40 e 46, beleza? Vamos agora aos pedidos, tentar ser rápido por conta do horário. Acho que já tenho quase 1h30 de vídeo. Tenho que melhorar isso, hein? Vamos lá. CSNA. Siderúrgica Nacional. Complicado. Ó, você vê que vamos ter que marcar aqui os nossos pontos. Não tem. O ativo do zero. Ó, por esse ângulo aqui a gente já vê que fez, tentou segurar aqui, mas, cara, fez topos e fundos descendentes. CCNA trabalha com siderurgia, é tipo Vale. Tá abaixo das médias aqui, então a gente pode começar a olhar para baixo nela, tá? Tem alguns pontos de resistência que suporte dá pra gente marcar. Tentar fazer uma marcação mais rápida. Fiz muito comentário no vídeo. Tem que fazer um negócio mais objetivo aí pra galera. Ter uma visão melhor aí, tá? Eu quero esse aqui. Não, mais pra baixo eu não vou olhar, não. Tá? Aqui em cima a gente já tem alguns pontos também que a gente pode marcar. E eu quero também aqui. Pronto. Vamos traçar a fibra dessa pernada aqui. E aí a gente vai encontrar os nossos alvos. Pronto. Primeiro alvo de fibra, 61,8, R$30,08. Tendo um suporte nos 31,30. Tá? Então fica de olho. Não dá indicação de reversão de tendência. A continuidade, a princípio, é da gente vir aqui testar os R$31,30 e com alvo nos 30,08. E aí aquele meu raciocínio, no 61,8 de fibra, como a galera começa a fazer realização aí na queda. E aí entram os compradores. IFR, próximo dos sobrevendidos. MACD, ainda com a indicação que vai mais para baixo. OBV, já mais com a indicação de lateralização. Tá? Eu ainda continuo, assim, eu acredito que a tendência aqui é a gente vir mais para baixo ainda. Talvez venha até testar aqui a média móvel de 17 períodos, que ela é mais rápida, e aí vamos seguir mais para baixo. Então, ficar de olho aí em melhores oportunidades. Saindo de CSNA, vamos para a GGBR4. GGBR4, que já participou aí da nossa carteira. A Gerdau, é bom que já tem aqui uma pequena análise. Ó, dessa pernada, tá na zona mais interessante para compra e mais arriscada, né? Quanto maior o risco, maior o lucro. Segurou na MME de 200 períodos. Quer dizer, tá em se segurado, mas está abaixo, o preço está abaixo, 27,30, 27,51, tá? É uma compra arriscada. Você tem que... Eu deixo o link do minério. Abra aí. De madrugada, acho que a partir de 11 horas,
meia-noite, aí a China já começa as negociações lá. Acho que é 11 horas, que é 11 horas. E aí você olha, né, como é que vai estar o minério. Lembrando que na China, vermelho é alta e verde é queda, tá? É o contrário daqui. Então, se tiver verde, meu amigo, tenha cautela que o minério lá está abrindo em baixa. Então, é o momento mais arriscado, tá? O ativo você vê que no curto prazo veio fazendo topos e fundos descendentes, tentou dar uma segurada e aí veio de novo fazendo topos e fundos descendentes. Segurou aonde? 38,2 de FIBO, tá? No ponto mais arriscado. E aí, para tomar uma decisão melhor, consulte o minério hoje à noite. Considerando a nossa tendência do Ibov aí, eu aguardaria aí, talvez uma oportunidade melhor aqui nos 25,61. Bom, eu vou deletar essa FIBO aqui, tá? E pensar numa outra aqui para projeção para baixo, tá? Temos como alvo lá nos 24,86, tá? Tá se segurando aqui, então tem um pouquinho mais de paciência. Saindo de GGBR4, vamos para YouTube. YouTube 4. YouTube. Ó, YouTube já tem alguns pontos aqui de suporte à resistência. Veio lateralizado, tá vendo, Moacir? E tá nesse caixote já desde o início do ano, com algumas perdas excepcionais, mas se mantido mais no preço de 27,19 e 32,10, com alavancadas excepcionais também, tá? As médias móveis são todas muito próximas e dentro do caixote e mais para lateralizadas do que para indicar algum movimento, tá? E qual é o raciocínio aqui? Veio próximo da parte superior, vai vir próximo da parte inferior. Talvez valha uma compra aqui nos 27,19, né? Não dá nem para a gente pensar aqui traçar numa FIBO, porque a sua não está com uma tendência muito definida, né? Está mais com cara de lateralização, tá? IFR nos sobrevendidos, MACD para baixo, tá com indicação que vem queda, vem continuidade do movimento mais baixista, e OBV está meio que lateralizado, né? Então, e já vem assim, né? Meio lateralizado, um pouquinho inclinado para cima já há algum tempo, há bastante tempo, acompanhando o gráfico, né? Então, a visão de YouTube é essa, tá? Deve vir alcançar aqui os 27,19. Saindo de YouTube, vamos para PCAR. PCAR 3. Pão de açúcar. Nossa, tem tempo que eu não olho pão de açúcar, hein? Aqui foi um ocozinho. Cara, e aí pão de açúcar, a gente vê assim, se for olhar lá o de longo prazo, a gente tem uma tendência de alta, né? Já o de curto prazo, a gente está numa tendência de baixa, tá? E é isso que vai interessar pra gente. Eu vou pegar essa pernada aqui, pra gente ver o que foi que aconteceu nos alvos de FIBO, tá? A gente foi em 61,8, chegou próximo de 200. Teve uma reação. Bateu nas médias móveis e sentiu. A visão ainda é de vir mais para baixo, tá? Vamos ver o que é que faz o IFR. IFR está quase no meio do caminho. MACD meio lateralizado, OBV também meio lateralizado. Mais um OBV vem uma leve tendência de baixa, mas nos últimos pregões, pelo menos, com cara mais de lateralização. Mas apesar da lateralização, você vê que o ativo veio mais para baixo, né? MACD também não indica muita coisa do que se fazer, tá? Eu ainda não vejo como uma oportunidade de entrada aqui, tá? Eu aguardaria, ficaria de fora, esperaria talvez ver se vai alcançar os 25,69 e aí é aquela situação, comprar pouco, não comprar muito, tá? Se a gente for traçar uma fibra mais antiga, dessa pernada aqui de alta até cá, o topo dela, digamos assim, talvez a gente esteja na região entre 50 e 38,2 de fibra, né? Vamos traçar só para tirar essa dúvida aqui.
traçar de novo aqui. Ó, 50,38,2 de fibra, tá? Então aguarda vir aqui nos 24 e 27 para definir melhor se vale a pena dar uma entrada ou não, beleza? Então fica de olho aí. Saindo de PCAR, BRAP4, BRAP, Bradespar. Pô, a Bradespar tá, vou começar do zero, vou fazer o seguinte. Ainda falta Bradespar, Sul América, Santos Postos do Brasil e Hash 11. Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui pelo horário e mais tarde eu continuo. Beleza? Dando continuidade ao vídeo, Bradespar. Bom, Bradespar eu já tracei aqui as linhas de suporte e resistência, tá? Deixa eu voltar aqui. Vendo o ativo no longo do tempo, né, a gente vê que está numa tendência de alta. Deu uma entrucada aqui. Se a gente for traçar a Fibo daqui de baixo até cá em cima, a gente vai ter uma visualização melhor sobre a retração ou não do movimento, tá? Então vou pegar aqui essa pernada. Vou botar numa cor diferente. Fúcsia. Então, ó. Da pernada mais longa, a gente vê que está numa mera correção no movimento. Até 61, entre 61 e 50, a mera correção no movimento, tá? Agora, se a gente for olhar no movimento mais curto, a gente vê que o ativo fez topos e fundos descendentes e despencou. O que é que eu fico preocupado? Perdeu o MME 200 períodos e os outros, as outras médias móveis indicam um movimento para baixo, baixista. Outra coisa que me chama a atenção, o volume aqui deu positivo, né, deu verde, mas o candle é um candle negativo. Então há uma divergência aqui que me preocupa, estamos abaixo de 161,8 de FIBO. Então, a princípio, o alvo vem nesse suporte aqui no 56,86, que fica bem próximo de 200 de FIBO, tá? Eu, nesse ativo, ficaria um pouquinho de fora. IFR está sobrevendidaço. MACD da indicativa de continuidade de movimento para baixo ainda, tá? Assim, deu uma segurada, mas tá um pouquinho para baixo. E o OBV também vem fazendo topos e fundos descendentes. Beleza? Então tem que ficar assim. Não sei se você tá nele ou se quer entrar nele, tá? Mas 56,86 é um ponto bastante relevante. Se segurou lá durante algumas semanas, né? Durante algumas semanas não, durante alguns meses. Do início de fevereiro, janeiro aqui, até março, né? Então foram alguns meses nessa faixa de preço, antes de retomar o movimento de volta. Mas deu uma corrigida legal, tá? Se a gente for para aquele um período mais longo, ali a gente pode até pegar o gráfico semanal ali, acho que fica bem parecido com aquele período que a gente pegou. Estamos ainda numa mera correção, tá? Mas eu abriria os olhos com relação, a princípio, acredito, né? Primeiro que vem aqui no 56,86 e aqui que eu ficaria, teria cautela no caso de perder
esse preço aqui, 56,86. Então fica de olho também. Acho que o Bradespa ela trabalha também com minério. Acompanha o preço do minério nessa semana aí, que pode influenciar bastante, tá? Acho que o mercado chinês abre 11 horas da noite, 10h30, 11 horas da noite. Tem um link na descrição do canal. E aí você dá uma acompanhada de como vai abrir lá. Lembrando que verde é negativo lá e vermelho é positivo. Tá? Então, Bradespa, por enquanto, a visão é de mais quedas. Sul América, já tracei aqui a FIBO, já tracei alguns pontos de resistência e suporte que eu achei interessante. A gente está em um deles, em cima, 8,96. E qual é a preocupação aqui, Uzira? O ativo veio, né, corrigiu até mais ou menos 50% de FIBO, aí vem essa atacada aqui de venda, né? Você vê que houve uma defesa de preço aqui muito grande, esse pavio aqui foi muito expressivo. O ativo desceu, tocou no outro fundo. No fundo anterior aqui, né? E a princípio tem segurado. Também o pessoal tem defendido aqui essa faixa de preço. Mas duas coisas a se ponderar. Está um pouquinho distante da média móvel de 200 períodos, né? Tanto na queda quanto na alta. É bom que ela esteja um pouquinho mais próxima dos ativos, senão a gente vê uma distorção e a tendência dessa distorção é a correção, tá? Mas nesse primeiro momento, eu acredito que não vá se corrigir para vir buscar essa parte de cima desse preço. Eu acho que a gente vai ter mais umas quedinhas aí nos próximos dias. E ter atenção nos 8,96, 8,90, né? Porque se perder aqui essa faixa de preço aqui, o alvo vai ser aqui 161,8 de FIBO, tá? Então, muita atenção naquela faixa de preço. Estamos indo aqui em direção à parte de sobrevendido. OBV vem com a tendênciazinha de baixa. MACD está na parte de baixo, né, dessa mediana aqui, querendo dar uma pontadinha para cima, tá? Mas eu não confiaria muito nisso, até porque o nosso candle aqui foi de venda, foi um pouquinho forte e respeitando aqui a média móvel de 17 períodos, tá? Eu não acredito que a gente vai ter essa correção para aqui, para cima não, por enquanto não. Acho que o ativo vem para testar de novo os 8,96 e perdendo aqui, tá? A gente vai vir pro alvo de FIBO, que é o primeiro alvo de FIBO, que é 7,68, tá? Então fica de olho aí. Acho que você comprou esse ativo recentemente, então fica de olho aí com seu stop financeiro para não perder, né? Se sua visão for de curto prazo, se for de longo prazo, aí você tem que confiar na análise fundamentalista que você fez, beleza? Sul América, isso que tinha para dizer. B3SA3. Cara, eu tracei uma FIBO aqui utilizando o gráfico semanal, tá? Foi do gráfico semanal. Dessa perna da zona de alta aqui que ele deu, né? Veio truncado e aqui foi quando resolveu disparar, tá? Você vê que é um movimento antigo, desde 2014. Então veio na tendência de alta, tá? Corrigiu. Assim, tá na faixa de zona entre 61,8 e 50 de FIBO. Um gráfico mais recente. Então tá numa zona de correção. Excepcionalmente pode vir aqui até 38,2. E veja que da FIBO mais de curto prazo, que foi traçada, né, dessa queda aqui, os alvos, o normal, o excepcional, tá entre os alvos normais e excepcionais. Está abaixo de todas as médias móveis, bem abaixo da média móvel de 200 períodos. O que seria normal ter uma correção dessa distorção aqui, mas particularmente eu estou acreditando que não vai ser por agora,
tá? A gente deve vir testar aqui, ó. Veja que o volume grande, quase R$ 1 bilhão. É isso mesmo? É, quase R$ 1 bilhão. E fez um doji clássico. Ou clássico não, fez um doji, né? O preço da abertura foi o preço do fechamento. E com esse paviozaço aqui. Respeitando essa resistência e a média móvel de 17 períodos, né? Tomou choque. Então não acredito que vá testar aqui a MME de 200 períodos. Quer dizer, se aproximar um pouco dela. E a gente está também abaixo de uma LTB. Beleza? Então, fica de olho no ativo aí. Acredito que a gente vai forçar um pouquinho esse preço do ativo mais para baixo. E uma coisa para te chamar a atenção aí é o seguinte. Recentemente eu vi uma reportagem que a B3, assim como o Banco Central, acho que foi na crise de 2008, né? A B3 solicitou ao Banco Central que intervisse para salvar 2 bancos aí que fizeram investimentos na Bolsa do lado contrário, né? Eu não lembro se eles venderam e o ativo subiu muito ou se eles compraram e o ativo caiu muito. Isso aí eu não recordo da notícia. Mas foi uma operação que poderia causar a quebra desses 2 bancos. E o Banco Central acabou interferindo para salvar esses bancos e esse processo foi para estar na justiça. Acho que o Ministério Público Federal deve ter entrado aí com alguma ação civil pública, né? Eu não recordo, mas eu sei que está na justiça, está no STJ e a B3 e o Banco Central podem ser condenados a pagar 30 bilhões de reais. Então tem esse problemão aí. Acredito que é mais por conta disso que a B3 tem sofrido nesses últimos dias e sofrido, quer dizer, nesses últimos meses aí e sofrido bastante, tá? Esse julgamento está próximo de acontecer e havendo a condenação aí, dá uma pesquisada depois. Eu tenho o link dessa notícia, eu vou ver se eu vou deixar compartilhado na descrição do canal. E aí abre os olhos aí, porque pode vir mais queda. E aí, vir para esses alvos aqui mais embaixo de FIBO, e até mesmo excepcional aqui do semanal, pode ser algo bem mais provável do que a gente imagina, tá? A princípio, eu acredito que o que vai acontecer é a gente vir testar os 12,99, 12,98 e perdendo, vir mais para se segurar nessa faixa de preços dos 12,27. Mas o olhar para o ativo ainda é de queda, tá? B3SA3, Santos Postos do Brasil. Santos Postos do Brasil, já tracei as linhas aqui de suporte, resistência, peguei a pernada de baixa, corrigiu até 50% de FIBO, não teve força para superar, respeitou a média móvel de 17 períodos e tem respeitado e vindo para testar aqui os R$7, tá? Ponto positivo, está acima da MME de 200 períodos e as outras duas estão se aproximando. Possa ser que se estabilize aqui nessa faixa de preço, o que seria o ideal para acontecer, tá? Veja que apesar do volume terminar aqui com a cor verdinha, o candle foi negativo. IFR ali indo para o meio do caminho, né? Que é 50. OBV deu a cara aqui que vai subir, né? Mas esse candle aqui não me deixa muito confortável para acreditar nisso. E MSG está meio lateralizado, mas com vendo uma tendência de baixa com a ideia de estabilização. Tomara que se estabilize aqui na faixa da MME, não fique abaixo dela, tá? Se ficar, que volte logo para ficar acima. E aí, vindo essas outras duas aqui para se aproximar, a gente pode imaginar uma melhora aí do movimento para cima. Mas a princípio é ter atenção e ter atenção aqui com R$7, porque se perdendo R$7 a gente vem
vim tocar os R$ 6,08, beleza? Então fica de olho. Aí, Luiz Augusto, você que está preocupado com esse ativo, eu tenho ele desde os R$ 4, cara. 4 e alguma coisa, né? Ganhando mais de 100% aqui. E aí, não estava acompanhando o que eu comprei para longo prazo. Mas lógico que o preço eu vi que estava caindo, mas assim, tipo, caindo, mas não estou preocupado não. E agora eu preocupei. E agora eu preocupei. Beleza? Então, Santos Postos do Brasil, vamos para Hash 11. Hash 11 eu vou mostrar para vocês o gráfico diário. Tá. E aí o que acontece? Ele dá uma dificuldade para você encontrar suportes e resistência que sejam pertinentes, né? Que valham a pena você marcar para acompanhar. Porque ele tem muito gap. Gap de baixa, gap, aí vem aqui gap de alta, e esses espaços vazios a gente não sabe exatamente o que aconteceu, né? Se houve briga de preço ou não, se a gente vai ter alguma linha de suporte ou resistência, né? Eu poderia traçar aqui a FIBO dessa pernada aqui, para ver os pontos de correção do ativo, tá? Pronto. Até 61,8 é normal. Fez um dojizinho clássico, até 50. Entre 61,8 e 50 é o normal, extraordinário 38,2. E aqui a gente abriu os olhos, né? Mas é meio chatinho de analisar esse ativo aqui, tá? Não é que é meio chatinho, ele deixa você sem muitos pontos de de padrão para você acompanhar, né? Vim pro gráfico de 60 minutos, não é tão diferente assim, tem muito gap, né? Acompanhar, logicamente, o gráfico diário. Aí, como a visão é mais de curto prazo, análise para atingir 1 a 3 semanas, eu acabei marcando alguns pontos aqui, para você ficar de olho. 42,16, 43,85, 48,90 e o topinho aqui, que não é histórico, não é o histórico que ele abriu, é um preço muito mais alto que isso. 54,45 foi a abertura, máxima de 58, tá vendo? Estamos próximo dele, mais ou menos, né? E aí, eu peguei essa fibra aqui dessa pernada de baixo, tá? Corrigiu até aparentemente 61,8 de fibra, tem espaço de vir até os 50 e senti aqui com a média móvel de 17 períodos, tá? Por enquanto, é uma retração do movimento dessa queda aqui. E se não romper os 50, eventualmente os 32, para a gente imaginar uma mudança aqui de tendência, a gente começa a olhar para baixo. E aí, para baixo, temos como primeiro ponto 42,16 e o alvo, primeiro alvo de FIBA em 161, que é 161,8 de R$ 41,31 reais. Mas, nobre, assim, um conselho tranquilo. Hash eu acho que é 70% de Bitcoin. Talvez seja mais interessante você comprar uma carteira, né, física, tem em sua casa. Dá para comprar direto dos Estados Unidos. Cripto... Tem um site, eu vou dar uma pesquisada aqui e vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Para comprar o Bitcoin, cara. Investir direto. Acho que vale mais a pena você fazer esse tipo de investimento diretamente. E acaba sendo também até mais seguro, né? Quer dizer, questão de segurança, o Hash vai lhe dar uma facilidade melhor, vai lhe dar tanto a segurança e uma facilidade para você comprar ou vender, do que você comprar uma carteira física e ficar fazendo as transações diretamente, tá? Vamos lá, IFR está próximo de sobrevendidos. MACD deu uma cara que possa dar uma estabilizada para reverter o movimento para cima, tomara que sim, né? E OBV meio fraquinho, mas
também dá essa possibilidade. Mas lembrando que você tem que ficar de olho nesses pontos aqui, tá? Rompendo, você fica mais tranquilo. Se ficar acima também da MME 17 períodos, já dá para ter um ânimo melhor. Agora, batendo aqui e voltando, você abre os olhos que a gente pode vir para cá para baixo. Aproveitando, eu vou fazer também análise de Ethereum, Bitcoin e Sol, acho que é Sol. Pedido de Moacir aí. E amanhã eu faço e publico. Esse vídeo também apesar de ter feito no sábado, eu tive algumas intercorrências aqui e vou publicar no domingo também. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado. Se gostar, deixe seu like, compartilhe. Vamos ajudar aí no crescimento do canal. Lembrando que não é qualquer tipo de recomendação de compra ou de venda, mas apenas um estudo de análise gráfica, tá? Se, eventualmente, você não gostar e deixar seu dislike, deixa lá nos comentários o que foi que você não gostou, para que a gente possa sempre melhorar aqui, seja no conteúdo, seja na análise, o que for ideia para a gente fazer, a gente vai fazer, beleza? Desde já eu agradeço e desejo bons investimentos, um bom final de semana e boas escolhas. Grande abraço.